Agora, a 1xBet também é parceira do canal AV+. No primeiro comentário fixado, você vai ter a oportunidade de fazer o seu cadastro. Faça um pequeno depósito e coloque a palavra promocional AV. Isso, AV. E você vai ter a aposta dobrada. Manda ver para você ganhar dinheiro agora também aqui no canal AV+. Tanto no Mais Comentários como no Faísca Tá On. Eu conto com você. A 1xBet é nossa parceira também aqui. Faça seu cadastro, dobre a sua aposta e ganhe dinheiro. Alô, amigos! Bom dia, um grande abraço para todos vocês ligados aqui nesse Mais Comentários no canal AV+. O Vasco perdeu ontem para o Sampaio Corrêa por 1-0. Eu tenho falado muito aqui nesse espaço que a gente tem sobre a questão do trabalho. Do trabalho ter sido fundamental para que o Vasco pudesse recobrar as suas chances de subir. Não acho que o Fernando Diniz seja culpado e a gente colocar nele toda a culpa, imputar toda a culpa no técnico do Vasco pelo insucesso de ontem. Acho que ele ontem não foi bem, principalmente nas escolhas em relação a alterações, mas é aquilo, a gente não sabe o que passa por ele, pela cabeça dele. Eu não tive a oportunidade de ver a coletiva, foi gravada, eu estou gravando o vídeo aqui na madrugada, não tive a oportunidade de ver, não sei qual a justificativa, mas vou continuar um pouco com o meu formato, dizendo que o treinador é um lobo solitário e que ele tem direito a fazer as escolhas e que ele erra. Claro que erra. E a questão do errar traz a ele a crítica única, quando na verdade também os jogadores precisam pensar um pouco, precisam mexer um pouco. Acho que essa coisa de o professor pede, o professor manda, e o jogador dentro de campo não se insurge contra isso, ou ele está sentindo o jogo e não falar. A gente falou isso ontem na live, no pós-jogo. O Vasco tem o Vanderlei, que é um goleiro veterano, o Zeca, que é um lateral já experiente, Castan, que é veterano, Marquinhos Gabriel, que já é um jogador de mais de 30 anos, Nenê, que é um super veterano, Germancano, que é um jogador veterano, o próprio Morato não é novinho, tem 27, 28 anos. Será que ninguém em sã consciência dentro de campo não chega pro Diniz e diz: Diniz, não tá certo isso, deu errado, vamos mudar, vamos fazer assim? Isso acontece, é óbvio. Eu me lembro várias vezes, Antônio Lopes, Joel Santana, treinadores com os quais eu convivi, Sebastião Lazzaroni, que conversavam com os jogadores, que abriam para os jogadores às vezes em campo, na beira do campo, chamava, conversava, mexia, Jair Pereira. E eu acho que o jogador de futebol hoje, ele se esconde muito nessa questão de o que o professor fala. Faz primeiro para depois acontecer a discussão no vestiário. E acho que o time do Vasco ontem pecou muito nisso também, na questão da atitude. Mas eu vou colocar a atitude por um prisma, que eu vi muita gente escrevendo: ah, poxa, que time vagabundo, a torcida foi apoiar e os caras não correram. Gente, eu tenho uma opinião clara sobre isso. E venho falando isso aqui, e muita gente tem me criticado, e normal, sem problema nenhum, eu acho que a crítica acontece. Só não gosto dos oportunistas, mas esses aí a gente passa. Eu já falei que eu não quero ter razão, eu quero dar a minha opinião e basear em fatos para poder, de alguma maneira, ter uma lógica. Posso estar errado? Posso estar errado, mas não quero que dê errado para que eu tenha razão. Não, longe disso. Seria muito idiota da minha parte. Mas para mim é óbvio, para quem vê futebol há muito tempo, é claro que o time do Vasco é um time veterano. Acabei de falar aqui, uma espinha dorsal de jogadores veteranos. E isso cansa, cara. Isso vai cansar alguma hora. E aí, pegando um gramado, que também muita gente desdenhou, disse que não, pesa. Com 5 minutos de jogo, o Pedrinho falou isso na transmissão, a questão do gramado. O gramado de alguns estádios do Brasil, eles são feitos assim de propósito, para cansar, para tornar o jogo mais lento e para beneficiar o time que joga mais lá. Como no caso, por exemplo, o Atlético do Paraná joga na Arena da Baixada com um gramado de grama sintética. É claro que faz influência. Você tem que se adaptar à velocidade da bola. No caso do jogo de São Luís, é um jogo mais cadenciado, é um jogo mais lento. E o Vasco é um time lento hoje. É um time que faz a transição
no talento, no toque de bola. E tem jogadores que têm essa qualidade sim, apesar de ser um time normal, mas tem uma qualidade para a Série B acima. E jogou contra um time que joga na velocidade, principalmente dos seus dois atacantes, o Pimentinha e o Ciel. E o Sampaio Corrêa não conseguiu no primeiro tempo fazer isso, encaixar isso. Teve um pênalti que foi bem anulado do Ciel. O Pimentinha ganhou uma bola do Castan, uma bola meio mano a mano, que é um erro. Você não pode deixar o Leandro Castan no mano com o Pimentinha. E aí o Sampaio Corrêa tem um jogador expulso no final e aquilo beneficiou. Por quê? Porque o Fernando Diniz, numa tentativa, tira um zagueiro e bota um atacante. E o Felipe Soulian, que é ótimo treinador também, o que faz? Bota um atacante. Ah, você tirou um zagueiro? Vou botar um atacante. Reforça a sua marcação, faz o seu time mais acostumado a jogar num campo mais fofo e com boa condição física. Ele mudou 6 a 7 jogadores do time. O time entrou mais fresco, com mais gás. O que aconteceu? O Sampaio Corrêa segurou ali atrás, se defendeu dentro do possível e era chutão para o Pimentinha. E assim o Sampaio acabou, porque o lance do escanteio foi numa jogada do Pimentinha, que o Vanderlei botou para escanteio. Mais uma vez a defesa do Vasco pelo alto, uma tragédia. Coisa patética, o Vasco perde por 1-0 e não tem força. Acho que as alterações não deram certo, mas não vou ser hipócrita aqui de dizer que o Fernando Diniz é o maior culpado. Ele não foi bem. Mas, volto a dizer, dorme-se e culpa-se e bate-se apenas em uma pessoa. Eu acho que os jogadores também têm culpa disso. Mas o que eu quero discutir com vocês é a situação do Vasco no campeonato. Olha, eu sempre disse, eu era muito cético quanto ao acesso. Mas, claro que a gente vê uma evolução, uma melhoria, mas eu temia muito, e esse foi um dos pontos que eu coloquei quando eu falei que o Nenê seria um tiro no pé, muito pela questão física, não pela questão técnica, óbvio, eu não sou louco. O Nenê é um grande jogador de muita qualidade técnica, porém, a parte física iria pesar. Por quê? Porque há uma necessidade, uma pressão de vitórias. Há uma pressão de vitórias. De 15 tinha que ganhar 12. De 11 tinha que ganhar 8. E aí? Você ganha uma, você ganha 2, ganha 3. Na quarta, a tua perna já está pesada. É mais responsabilidade. Tudo isso, é claro que pesa. Mesmo para um time com uma semana de treinos. Porque é um time que viaja. É um time que, na minha opinião, fez uma logística ruim. Acho que é um erro do departamento de futebol. Não entendo essa questão de chegar na madrugada. Porque eu ouvi de jogadores. Pô, viagem chatinha. Claro, é uma viagem chatinha. Você vai a Confins, depois você vai para São Luís do Maranhão. É longe, é chão, gente. Cansa. Ninguém é máquina. E aí você chega na madrugada, vai treinar num campo pesado, que é o campo do jogo. E aí faz um jogo contra um time de correria. Claro que tudo isso influencia, mas não justifica quando o seu time é melhor. Mas aí vem a minha preocupação, porque eu não sei se o Vasco tem gás para aguentar essa batida. Agora mais do que nunca, porque agora vão faltar 9 jogos e o Vasco precisa ganhar pelo menos aí 7, 6 a 7, para sonhar com acesso. Ficou muito difícil. Ah, porque os adversários são fracos? Não, eu não acho. Até acho que tem alguns times difíceis que a gente vai enfrentar. O Guarani ganhou ontem do Londrina, tem um bom time. A gente vai pegar um CSA em casa, que é um time chato. A gente vai jogar com o Curitiba, líder. Vamos pegar o Botafogo, que é um clássico regional. Mas é muito mais pela condição do grupo. Acho que o time do Vasco é um time cansado. É um time que vai cansar. É um time que é muito com jogadores veteranos demais, além da conta. Ah, mas e os meninos? Você vai dar a responsabilidade todas dessa pressão para eles nesse momento? Todos eles vão ter essa pressão nas costas. Isso é ruim. Esses meninos sentem. O Riquelme fica um pouco mais tímido, o Peck fica mais tímido. Por quê? Porque eles veem que no primeiro lance não deu certo, no segundo não deu certo, o jogo começa a ficar complicado, o jogador sente dentro de campo. O que ele faz? Ele se resguarda. Foi o que o Riquelme fez, por exemplo, no segundo tempo ontem. Ele passou a cruzar a bola da intermediária, não foi tanto a linha de fundo. Por quê? Porque ele via que o Pimentinha estava dando gás e ele ficava naquela, um olho no padre, outro na missa. Então o jogador mais jovem, ele procura, eu vou me preservar para não ser o culpado da derrota. Né? E quase virou um herói, porque ele sofreu um pênalti, o Riquelme no final, que aliás, mais uma vez, eu acho que fez um ótimo jogo. Dentro das possibilidades, das circunstâncias, acho que o Riquelme fez um jogo bastante interessante. Mas acho que a classificação
Era difícil e ficou ainda mais. E volto a dizer, não pelos jogos. Acho que o Vasco tem condição, mas o problema é físico, gente. É uma questão física, é óbvio. É óbvio, o time do Vasco é um time veterano. É um time que não fez gordura, porque poderia até perder esse jogo se tivesse uma gordura, mas não tem mais. Todo jogo é uma decisão, imagina. A pressão psicológica, a pressão, culpa deles, tá? Vamos abrir um parênteses, culpa dos jogadores. Mas imagina agora, tem que ganhar de qualquer maneira, pô, o Vasco não vai subir, olha só que vergonha. Imagina isso na cabeça. Imagina ontem na viagem, os jogadores pensando, meu Deus, e agora como é que vai ser? Imagina a vergonha de encarar aquele torcedor que foi ao aeroporto, que ficou no hotel, que é outra coisa que eu queria muito falar. Eu acho que o torcedor tá no direito dele e acho lindo. Eu acho que o torcedor tem que ir a todos os jogos. Todos os jogos, todas as viagens tem que chegar. Mas eu não gosto desse clima. Não gosto desse clima. Pode me dizer que eu sou um chato. É experiência de vida, gente. Eu já vivi muito isso, já vi muito isso. Sempre dá errado. Sempre. Olha, entrega de faixas. Normalmente o campeão perde. Abertura de Copa do Mundo. Normalmente o jogo é duro pra caramba com o campeão antigo. Primeiro jogo da Copa seguinte é sempre o campeão, né? Eu já vi um jogo em 90 na Itália, Camarões e Argentina, no estádio San Siro em Milão. Eu estava lá em loco, 1-0 gol do Oman Biik, que a Argentina deu um sufoco e Camarões ganhou de 1-0, um frangaço do goleiro Pumpido. E outras partidas, a França, em 2002, estreando, perdendo para Senegal, se eu não me engano. Então, eu não gosto desse clima de festa, não pelo torcedor, eu acho que o torcedor está no direito dele, mas é pelo jogador. Eu vejo jogadores dando entrevistas, jogador atendendo sócio, eu sei que tem esse lado todo, mas preserva o jogador, sabe? Dá uma segurada no hotel, dá uma segurada no acesso, isso tudo traz um relaxamento, e o que é pior, para um time que estava em sexto, não é um time que vai disputar título, gente. Pode ser uma coisa doida, pode ser que você diga assim, pô, deixa de ser chato, cara, que coisa. Não é ser chato não, gente. É viver isso há muito tempo, é entender um pouco disso, da natureza humana. Tem jogador que se empolga, tem jogador que não se empolga. Eu ontem, por exemplo, fiz um comentário, que teve uma pessoa no chat que falou assim, você está fazendo um comentário irresponsável mostrando que há desunião no grupo. Tem muita gente doida nesse mundo. É porque eu falei que quando chegaram em São Luís, o Castan, por exemplo, passou direto. Deu um tchauzinho, mas passou direto, não ficou muito naquela. Já o Nenê chega, tira foto, é o jeito dele. Outros pararam, outros fizeram festa. Tem uns que são mais céticos, são mais quietos, são mais duros nisso, porque entendem a responsabilidade respeitando o torcedor. Mas, mais uma vez, para ninguém me interpretar mal, não. A culpa não é do torcedor, longe disso. O torcedor tem que fazer essa festa dele. A gente tem que fazer festa. O jogador é que não pode se envolver nisso. E acho que isso, de alguma forma, foi ruim. Porque o jogador não soube tirar proveito disso. Já foi no jogo do Confiança, que era outro jogo duro. O primeiro tempo foi meio soberbão. Eu tive essa impressão. Não sei se eu tô certo, mas eu tive essa impressão, uma opinião minha. Como ontem, eu também achei. Os jogadores acharam que a qualquer momento iam vencer. Podiam ganhar, porque tinham mais time, que podia, expulsou um jogador, pô, então agora a gente ganha a qualquer hora. E não é assim. É jogo duro, todos os jogos são duros, ainda mais quando você tem um time normal como o time do Vasco. Não dá pra você achar que você vai atropelar. Você não tem o Messi, você não tem o Cristiano Ronaldo, você não tem o Neymar em campo, e aí vai fazer como? Tem que correr, gente. Tem que brigar, tem que ter condição física, tem que competir. E o Vasco não competiu ontem. O Vasco viveu nos louros, achando que ganharia a qualquer momento. E tomou. E perdeu, caros amigos, para um time com 10 jogadores. 10 jogadores que pareciam que estavam com 11, porque correram como os loucos. E a gente ficou com cara de tacho. Infelizmente. Triste, porque o torcedor que for a São Luís não merece. Então eu acho que a situação complicou, é difícil, é apertada, e muito porque eu não sei se esse time vai ter gás. Não sei se esse time vai ter condição física de suportar isso. E aí vem o emocional, que também pesa. Eu acho que os experientes têm que segurar, tem que dar uma segurada essa semana, melhorar a condição desses caras e criar alternativas. Acho que o Diniz tem que criar alternativas. Acho que são erros que o Diniz está cometendo aí, de escolhas, mais uma vez respeitando.
O Galassa, por exemplo, não pode não jogar em algum momento. O Caio Lopes não pode não jogar. Eles são as soluções? Não, mas competem. São jovens. São jovens que competem e que precisam jogar. O João Pedro, por exemplo, entrou legal. Eu acho que é uma boa opção. Testa o John Sanches. Não pode ser tão ruim assim. Tem que jogar. Não é pior do que o Figueiredo, gente. Todo mundo sabe disso. Teimosia com esse jogador. Pra quê? Pra que isso? Vê se Juninho e MT podem voltar, de repente. Qual é a condição deles? Cobra deles, sabe? Mete o galho em cima dos caras e vê qual é. Agora, não dá para um elenco tão enxuto você não colocar a todos, não dar chance a todos. E aí acontece isso. Quando enxuga, quando dá uma dificuldade, quando tem um problema, você não tem alternativas. Então eu acho que é uma situação difícil, é uma situação complicada. Ainda tem chance, claro, ainda tem uma sequência de jogos, mas a questão física me preocupa. Eu acho que o gás do Vasco mostrou ontem que é um gás limitado pela questão da idade. Tomara que eu esteja errado, tomara que a coisa possa andar. Até porque, volto a dizer, eu não quero ter razão, eu quero apenas dar a minha opinião. Pode ser que eu esteja errado, mas eu geralmente, quando dou as minhas opiniões, eu me baseio em fatos, em observações, em conversas. E acho que para mim ontem foi nítido que o time do Vasco, por questão de uma logística, por questão de um clima, por questão de uma aura legal, mas que o jogador às vezes não consegue absorver dessa maneira, acha que tá tudo bem, acha que é meio grandão, acho que isso atrapalhou. Soberba, sim, em alguns momentos. E acho que muita autoconfiança demais. E um outro aspecto, a questão física. Pesou pelo fato do Vasco ter um time veterano. Tem um goleiro veterano, que não pesa tanto, mas tem um zagueiro veterano, coitado, que ontem teve que correr atrás do jogador mais veloz do time deles. Um crime. Acho que o Castan ontem se viu muito prejudicado com o que aconteceu. E o nosso principal jogador tem 40 anos de idade, gente. E que, é claro, vai sentir. Mas que eu não vou criticar. Eu acho que o Nenê merece todos os aplausos pelo esforço que ele está tendo. Perdeu o pênalti, bateu mal, perna pesada. O goleiro estava numa noite esplendorosa, mas tem 40 anos de idade. Deu para entender? É por isso que eu digo que eu acho que colocar toda a responsabilidade em cima do Nenê, de que ele é o cara, de que ele vai fazer, de que ele vai acontecer, é um tiro no pé. Aí vem o meu tiro no pé. Só isso. Não como jogador de futebol. Eu acho ele excepcional, mesmo com 40 anos. Mas acho que para fazer esse tiro curto que o Vasco tem para classificar na obrigação, até o craque pesa. Até o craque fica cansado, mesmo que ele seja muito talentoso. Porque afinal, ele não tem mais 20 anos. Nem 35, como tinha 5, 6 anos atrás, 34, que é uma idade que você ainda pode se recuperar. É ciência, gente. É estudo, não é chute. É normal. 40 anos de idade, quem diz sou eu. Hoje com 51 indo para 52, a diferença que faz quando eu tinha 30. Mas vamos lá, vida que segue. Tá bom, amigos? Dentro do possível, bom domingo para todos vocês. Logo mais estaremos no Arquibancada do AV, conversando com assinantes, amigos, batendo papo para a gente poder tentar digerir essa derrota tão triste, tão ruim. E que pena para o torcedor do Maranhão, que fez uma festa linda. A vocês o meu grande abraço, solidariedade, um beijo. É triste. Vocês sentiram hoje o que nós, torcedores do Rio, sentimos, né, maranhenses? Essa tristeza parece que não tem fim, mas vamos lá, vida que segue. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, bom domingo, mais tarde a gente se fala. Tchau, turma.